Damos início hoje a uma nova série de exposições no Evangelho de Marcos. Esta série está dividida em 3 temporadas. Então teremos 3 temporadas e você não pode perder nenhuma delas. Então nesse ano, até o final do ano e mais um pouquinho do ano que vem, a gente vai estar expondo versículo por versículo, trechos do Evangelho de Marcos, para nos inspirar, para nos edificar, para solidificar a nossa fé e aprender de Jesus através deste Evangelho. Eu vou ler apenas o verso 1. Hoje não será uma exposição do texto, hoje será uma introdução ao Evangelho. Então eu não vou fazer uma pregação expositiva, mas eu vou introduzir para que os irmãos possam ter noção, entenderem o Evangelho, porque nós gastaremos todo esse ano aqui expondo os versículos. Então esse panorama é importante para você entender um pouco do contexto deste Evangelho. Vamos ler o verso 1. Marcos, capítulo 1, verso 1. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Amém. Que Deus abençoe a sua santa e bendita palavra. Quando você assiste um filme ou ler um livro sobre palácios, sobre reis, sobre reinos, o rei sempre é visto como o Senhor, como o soberano, o poderoso. O rei sempre é aquele que é servido por todos. Por onde ele está, há alguém para servi-lo, para mimá-lo, para agradá-lo. Quando olhamos filmes ou lemos os livros, vemos que os reis vivem uma vida luxuosa e cercados de riquezas e tranquilidades. Os filmes e os livros mostram a imagem desse rei. Mas o rei que nós vamos mostrar nessa série é muito diferente do rei dos filmes. É muito diferente das histórias que você leu sobre os palácios, sobre os reinos e sobre os reis. No Evangelho de Marcos nós vamos olhar e ver que este Evangelho mostra para nós um rei servo. Um rei que não veio para ser servido, mas um rei que veio para servir. Um rei glorioso, majestoso, eterno e poderoso, mas que foi humilhado, foi desprezado, foi conhecido por homem de dores, que não tinha onde reclinar a sua cabeça, sendo ele o Senhor de toda a glória. O rei que Marcos vai apresentar para nós é o rei servo. Por isso o nome da nossa série é o Servo Real. Aquele que veio do trono do céu para a cruz. E da cruz retoma para o trono de sua glória. Nós vamos olhar a sua vida, os seus ensinos, as suas atitudes, e isso vai contribuir para que possamos olhar para esse rei e nos gloriarmos nele, mas também vamos olhar para esse rei servo. Ele é o modelo, ele é o nosso guia, nós podemos seguir o seu exemplo. Ao pensarmos no nome dessa série, o Servo Real, queríamos trazer a ideia do Evangelho para vocês, e fizemos esse paradoxo de servo e real, para mostrar essas duas facetas de Jesus: o rei servo, o servo real. Eu dividi o sermão de hoje em 3 partes. Minha primeira parte vai ser um panorama, uma introdução do Evangelho de Marcos. Em segundo lugar, eu vou falar sobre o autor
Quem é o autor do Evangelho de Marcos? E vou terminar trazendo 3 aplicações para a nossa vida deste primeiro sermão de hoje, dessa primeira reflexão. Muito bem, vamos ao primeiro ponto, a introdução do livro ou do Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos é um evangelho conciso. Ele é o menor evangelho dos outros evangelhos. Por exemplo, Mateus tem 28 capítulos, Lucas tem 24 capítulos, Marcos tem apenas 16 capítulos. Isso não significa que ele é menos importante. É o evangelho conciso, resumido. Eu quero lembrá-los que o apóstolo Pedro, na sua segunda carta, no capítulo 1, verso 20, e também no verso 21, disse que nenhuma profecia provém de particular interpretação, porque jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, mas Deus usou santos homens da parte de Deus, movidos e inspirados pelo Espírito Santo, para falar da sua palavra. O Evangelho de Marcos é inspirado por Deus. O Evangelho de Marcos é conciso, mas foi do agrado de Deus que assim o fosse, para que pudéssemos recebê-lo. Mas o Evangelho de Marcos também é conhecido como o Evangelho da ação. É um evangelho dinâmico. Uma das palavras que mais vai aparecer é imediatamente. Parece que Marcos está numa contagem e ele começa a contar um relato sobre a vida de Jesus, e ele diz: imediatamente Jesus parte para um lugar, vai para outro lugar. Jesus está sempre em ação. Aqueles que gostam de muita agitação e fazem e não param, vão se identificar bastante com o Evangelho de Marcos. Mas agora, se você é mais tranquilo, calmo, você vai ficar assim, porque o Evangelho de Marcos, ele nos leva para muitos lugares e muitas coisas acontecem de maneira muito imediata. É o Evangelho em ação. Você sabe que Jesus não escreveu nenhum livro quando esteve aqui na Terra, nem a sua própria autobiografia, mas ele, por meio do Espírito Santo, escolheu 4 homens que pudessem falar da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição e do seu evangelho, ou seja, da sua mensagem. Homens escolhidos. Por isso nós temos 4 evangelhos escolhidos pelo Espírito Santo para narrar a vida de Jesus. Ele mesmo não escreveu nada sobre ele. Se você olha para Mateus, Mateus era um judeu e escreveu o evangelho com foco para mostrar que Jesus era o rei. Por isso ele começa com a genealogia, porque o rei tem que ter uma genealogia, tem que ter uma história real. Mateus vai dizer que Jesus é o filho de Davi, então ele conta no começo do seu evangelho toda a genealogia. Lucas, um médico que deixou um legado para nós de 2 livros, o Evangelho de Lucas e o Evangelho de Atos. Lucas escreve na perspectiva para mostrar que Jesus era o homem. O Deus encarnado se fez homem, e ele foca na humanidade de Jesus. João faz o oposto. João quer mostrar aos seus leitores que Jesus é o Deus homem. Ele se fez homem, mas ele é Deus, é o Deus encarnado. E quem estava andando pelas terras das Palestinas não era um profeta apenas, ele era um homem, mas era o Verbo, o tabernacular de Deus, o fazer a tenda e Deus habitar no meio dos homens. Marcos escreveu para mostrar que Jesus era servo. Veja que beleza do Evangelho. Um autor mostra o rei, o outro autor mostra o servo, o outro mostra o homem, e João mostra o Deus encarnado. A gente pode olhar para esses evangelhos e ver as facetas de Jesus e se maravilhar com ele e agradecer o que Deus deu cada um desses evangelhos para nós. Mateus escreveu para um público judeu. Marcos escreveu para um público romano. Lucas
escreveu para os gregos e João escreveu de maneira mais globalizada. Mas há uma junção, mas há uma coerência, mas há uma harmonia nos evangelhos. Quando nós lemos cada um nessas perspectivas, ou cada um na sua particularidade, um escrevendo para judeu, outro para romano, outro para gregos e outros de maneira geral, a gente pode ver a harmonia do evangelho, que é que o Deus eterno se faz homem e se torna servo, e servo vai para a cruz e morre humilhado, mas Deus o ressuscita, Deus o levanta, Ele ressuscitou e agora reinará por todo sempre, porque os reis da terra, o trono é passageiro, mas o Rei Jesus, o seu trono é eterno. Como eu disse a vocês, são 16 capítulos, e é muito interessante que Marcos, bem no meio, no 8º capítulo, ele busca a declaração de Pedro, que quando Pedro, as pessoas estão dizendo, Jesus é um profeta, Jesus é um homem, e aí Jesus pergunta para os discípulos, e para vocês, quem eu sou? E aí Pedro, de uma maneira muito inspirada pelo Espírito, diz, tu és o Cristo. Essa declaração de Pedro que Jesus é o Cristo, está exatamente no meio do Evangelho. Mas logo depois dessa metade que Marcos mostra o Cristo, entramos no capítulo 10, na qual ele vai dizer que o rei veio para servir. Mudou. Antes os servos serviam o rei, mas Marcos vai dizer agora, ele é o exemplo, ele é o servo real que veio para servir. E ele acrescenta no capítulo 10, e dar a sua vida pelo resgate de muitos. É a beleza, a coerência dos evangelhos. Marcos também, eu estou dando muitas informações para você, eu sei, você está anotando ou você vai ouvir depois, mas eu preciso te dar essas informações iniciais. Marcos também é conhecido como o Evangelho de Pedro. Como assim, pastor? É de Marcos ou é de Pedro? Ele explica. Marcos não foi um apóstolo. Marcos não foi um discípulo que andou com Jesus. Marcos é discípulo de Pedro. Então, quando os teólogos dizem que o Evangelho de Marcos é o Evangelho de Pedro, eles estão querendo dizer que Marcos, como não foi testemunha ocular de ter andado com Jesus, recebeu de informações a fonte que vinha de Pedro, aquele homem que era um dos próximos de Jesus. Pedro é a fonte, é claro, eu repito, a fonte, Espírito Santo que revela tudo isso, mas Pedro é quem está contando para Marcos como é que foi, como aconteceu, cada detalhe, e Marcos está escrevendo para narrar cada um desses detalhes da vida e da experiência de Pedro com Jesus e transmitir a cada um de nós, para que pudesse ser uma bênção na nossa vida. Mas eu queria ressaltar ainda que o Evangelho de Marcos é um evangelho prático. Ele é dinâmico, de ação. Você não vai encontrar muitos discursos. Jesus, no Evangelho de Marcos, fala pouco. Mas porque a ideia de Marcos não é escrever a narrativa ou os discursos de Jesus. A ideia de Marcos é mostrar e escrever os atos de Jesus. Não que os discursos não sejam importantes, são alguns, mas o grande foco são as narrativas do que Jesus fez, como Jesus agiu, porque é algo muito prático e isso quer mostrar algo para nós. O Evangelho é algo prático. Você sabe qual foi o primeiro livro do Novo Testamento a ser escrito? Mateus. Errou. Não, mas está aí, pastor. As datas não estão aqui nessa cronologia. O primeiro livro
a ser escrito do Novo Testamento, segundo os eruditos e estudiosos, foi o livro de Gálatas. Nós já expomos aqui. Paulo escreveu o livro de Gálatas, e o livro de Gálatas é um livro denso de teologia. Vocês se lembram? Nós gastamos 20 semanas aqui expondo as doutrinas da graça, o evangelho da graça, da regeneração, e Paulo ali é profundo, deu trabalho aos pastores em oração para explicar essa teologia densa do apóstolo Paulo. Mas sabem qual foi o segundo livro a ser escrito depois de Gálatas, então? Tiago, chamado também do evangelho prático. E o terceiro livro, aí os teólogos, para variar, porque eles estão sempre discutindo e brigando, eles vão discutir se o segundo está entre Mateus e Marcos. Eu vou ficar com os teólogos dizendo que Marcos é o terceiro. Então o que nós temos aqui? A moeda da vida cristã e do evangelho. Nós precisamos de palavras de doutrina, de ensinamentos teológicos para conhecer a Deus, mas o evangelho não é só conhecimento. O evangelho não é só formado da gente conhecer e aprender as doutrinas, o evangelho é prático. Essas duas coisas não devem se separar. Nós devemos nos aprofundar no conhecimento, nós devemos ser pessoas que estudam a teologia, estudam a revelação de Deus, mas se estudarmos a revelação de Deus por mero conhecimento, isso não tem valor, porque isso deve nos levar à prática da vida cristã. Você vir aqui todo domingo, ouvir um sermão e encher a sua cabeça e aprender sobre regeneração, aprender sobre graça, sobre eleição, sobre as misericórdias do Senhor, mas se isso não estiver na sua vida, se isso não for colocado no dia a dia, na praticidade, isso deixa de ser poderoso. Mas essas duas coisas conectadas são poderosas. Alguém que conhece e alguém que vive. Jesus, no Sermão do Monte de Mateus, escreveu: aquele que só ouve é considerado alguém que fez a sua casa sobre a areia. Mas aquele que ouve e pratica é aquele que construiu a sua casa sobre a rocha. Vêm as tempestades, vêm as águas, ele não se abalará, porque está firmado na rocha. Assim precisa ser a nossa vida, irmão. Deus é tão sábio que ele pensa nisso. Gálatas, o livro da doutrina. Evangelho de Marcos, o livro da prática. A vida de Jesus, a praticidade de Jesus, como Jesus fazia, como Jesus tocava, como Jesus olhava, como Jesus colocava as mãos, como Jesus pregava, como Jesus vivia o seu dia a dia. E esse evangelho então será poderoso na nossa vida, porque nós estamos seguindo a Ele. E se nós somos cristãos, pequenos cristos, seguidores de Jesus, nós precisamos olhar para a sua vida e caminhar nos seus passos, fazer o que Ele fazia, olhar como Ele olhava, falar como Ele falava, amar como Ele amava, perdoar como Ele perdoava. E o Evangelho de Marcos está aqui para nos chamar à praticidade do Evangelho, a viver o Evangelho de maneira muito prática na nossa vida. Esse é o Evangelho de Marcos. Um breve resumo, e eu espero que você lembre pelo menos que é o Evangelho em ação. Já dá para passar na prova. A segunda parte do meu sermão, desse texto, na verdade dessa introdução ao Evangelho, é sobre o autor. Você já ouviu eu falar agora aqui muitas vezes, já citei mais de 10 vezes, Marcos, 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 e você está dizendo, tá, pastor, quem é Marcos? Assim como tem Marias na Bíblia, tem vários Marcos. Quem é Marcos que o Senhor está relatando a nós? Se ele não foi um apóstolo de Jesus e nem um discípulo de Jesus, quem é esse cabra? Quem é esse homem? Eu queria mostrar a vida, uma breve
biografia da vida de Marcos, que é chamado na Bíblia de João Marcos. Esse Marcos, ou João Marcos, é aquele que foi para a viagem missionária junto com Barnabé e Saulo. Atos capítulo 13 vai dizer que ele sai então no ministério junto com esses dois homens. Ele fez viagens missionárias com Paulo e com Barnabé, enviados pela igreja de Antioquia. Mas também nós vamos ver que ele é mencionado nas cartas de Pedro. E Pedro vai chamá-lo de meu filho. Alguém que tinha intimidade com o Pedro. Alguém que também caminhou com o Pedro e foi discipulado pelo Pedro. Se a gente olha para a Escritura, se a gente olha para Atos capítulo 12, e você vai se lembrar desse texto agora, Pedro estava preso por pregar o Evangelho, e Pedro estava na prisão, dormindo. O anjo do Senhor apareceu, arrebentou com aquelas correntes, abriu as portas de maneira miraculosa, de maneira sobrenatural, e Pedro, abismado, ele sai então meio assim, achando, será que isso aconteceu mesmo? E vai andando, e diz, o capítulo 12, o verso 12 de Atos, que Pedro então vai para um lugar onde estava acontecendo uma reunião de oração, e era na casa de Maria, não a mãe de Jesus, mas diz o capítulo 12, o verso 12 de Atos, Maria, a mãe de João Marcos. A casa de João Marcos, ou da mãe dele, e é muito provável, mas há algumas discussões aí entre os teólogos, que possivelmente ela era uma viúva. Não é mencionado o seu marido aqui, como era de costumes, mas ela era uma viúva. Então a reunião de oração era na casa de Maria, a reunião dos apóstolos era na casa de Maria, a reunião da igreja acontecia na casa de Maria, e João Marcos era um adolescente ainda, um menino, mas ele está vendo todo esse alvoroço, ele está vendo todo esse agir sobrenatural. Lembra que a mulher, a secretária da casa, quando olha Pedro, diz, é um fantasma, e sai correndo e deixa Pedro do lado de fora, e Pedro diz, mulher, sou eu, o Senhor me livrou. Então ele entra para dentro da casa e começa a relatar como Deus, de maneira soberana, poderosa, milagrosa, fez aquele milagre, e os irmãos ali que estavam orando pelo pastor Pedro, pelo apóstolo Pedro, se regozijam. E quem está por perto ali, muito provável? João Marcos, porque a sua mãe era uma mulher piedosa. Sua mãe era uma mulher que abria as portas da casa para o povo de Deus. A sua mãe era alguém que se importava com o Evangelho. E eu quero lembrar para você que ela estava correndo risco. A fé cristã, o Evangelho naqueles dias, era visto como uma maldição, como uma seita. Mas Maria, mãe de João Marcos, não estava preocupada com isso. Ela abriu a sua casa, os crentes iam, os crentes eram encorajados, como Barnabé, que é primo de João Marcos. Os crentes oravam, os crentes eram encorajados, a palavra de Deus era pregada na casa de Maria, mãe de João Marcos. Você se lembra que quando Jesus ressuscitou, ele havia mandado que os discípulos estivessem em oração, esperando a promessa da descida do Espírito Santo. E os teólogos aqui estão de acordo que é muito provável que a reunião estava acontecendo no lugar de sempre, na casa de Maria, a mãe de João Marcos. Maria era daquele tipo, vai ter reunião da igreja, vamos para a casa de Maria. Alguns historiadores, isso não dá para ser comprovado, diz que era uma mulher bem sucedida, tinha uma casa razoável, mas ela gostava de receber os crentes. Ela fez da casa dela a igreja de Jesus. E Marcos está ali, está vendo o agir sobrenatural de Deus. E Pentecostes acontece então, como muito provável, na casa de Maria, e ali o Senhor derrama o seu Espírito, e ali aqueles sinais miraculosos, maravilhosos, acontecendo, enquanto o povo de Deus estava orando. E quem está ali? João Marcos, ainda pequeno,
ainda sem experiência ministerial, mas ele está vendo tudo que Deus está fazendo. Há uma passagem muito interessante aqui no capítulo 14 de Marcos, eu não vou ler agora, tarefinha de casa, capítulo 14, versos 51 e 52, vai dizer que tinha um moço que, quando Jesus estava sendo preso, um jovem que vinha seguindo Jesus com um lençol, e os policiais, quando olharam, disseram: quem é esse ali que está seguindo a gente já há algum tempo? Correram para pegar esse menino, esse jovem, e quando pegaram, ele largou o lençol, caiu no chão e fugiu peladaço pelas ruas de Jerusalém. Os teólogos dizem que esse era Marcos. Ele queria ver o que iam fazer com Jesus. Ele não tinha andado com Jesus, mas ele estava provavelmente aqui então seguindo Jesus, e quando a polícia veio pegá-lo, ele largou o lençol, estava dormindo, porque em nenhum outro evangelho é relatado isso, e parece-nos que Marcos está querendo dizer que eu não andei com Jesus, eu não sou apóstolo de Jesus, eu não vi os seus milagres, mas quando ele estava indo para a cruz, eu ouvi. Mas Pedro me relatou todas as coisas na qual eu tenho aprendido. Eu disse para vocês, mas está lá na carta que Pedro diz: ele é meu filho. Então Pedro o discipulou. Muito provável que Pedro tenha pegado esse jovem dizendo: vem comigo, menino, vamos andar comigo, eu vou discipular. Na primeira carta do apóstolo Pedro, ele vai escrever no capítulo 5, verso 13, as saudações que ele está fazendo aos irmãos, e ele disse: e também vos saúda o meu filho João Marcos. Essa era uma expressão de aqueles que ganhavam um ao outro. Aquele que ganhava um jovem para Jesus, chamava ele agora de meu filho. João Marcos é o filho espiritual de Pedro. Mas diz o texto que, Atos capítulo 12, também, que Saulo e Paulo e Barnabé vão para Jerusalém para visitar as igrejas, para aquelas ofertas que eles haviam levantado, e chegando lá todo mundo está dizendo: olha, tem um jovem entre nós, é um moço piedoso, é um moço crente, ama Jesus, ele foi ganho por Cristo, ele é chamado de filho na fé de Pedro, ele tem um coração pela obra de Deus, ele tem um coração por missões, levem ele com vocês. Foi isso que aconteceu. João Marcos então vem com Barnabé e Paulo e vai para Antioquia, e lá em Antioquia o Espírito Santo então separa Paulo e a Barnabé e os envia, e diz o texto do capítulo 13 que João Marcos vai com eles na primeira viagem missionária. Ele é o auxiliar, porque era um moço que estava envolvido com a obra de Deus, mas era muito jovem ainda. Mas vai dizer o texto que algo ruim aconteceu, capítulo 13 de Atos, verso 13, ele titubeou, ele não quis continuar na missão. Não sabemos o que aconteceu, não sabemos se ele sentiu saudade da mamãe, ficou lembrando, acordar, o todinho da mamãe na mesa, aquele cafezinho da mamãe, não sabemos. Ou talvez ele estava com medo, ele sabia que a missão tinha risco, ele sabia que as pessoas apedrejavam aqueles que eram considerados heréticos. João Marcos disse: eu não vou mais, e ele retorna para casa, para Jerusalém, e por causa desse retorno há uma cisão, há uma dificuldade, há uma discussão entre Paulo e Barnabé, ao ponto deles se separarem. Na segunda viagem missionária, Paulo diz: Barnabé está pronto, estou pronto, vamos embora, vamos levar, diz Barnabé, vamos levar João Marcos com a gente. Paulo diz: não, esse menino não, mas ele já passou a fase do todinho, não, ele não vai. E Barnabé diz: mas ele é uma bênção, ele vai. Paulo, ele titubeou, mas ele agora já passou um tempo, ele está fortalecido, ele ama missões, ele quer ir conosco. Paulo diz: não. Então eles decidiram se separar. Não foi uma briga por questões morais, não foi uma briga por questões teológicas, foi uma briga por questões de desacordo. Paulo não queria que levassem João Marcos, e Barnabé queria.
Então Paulo diz: Silas, vem comigo e nós vamos para o lado de lá. E Barnabé disse: Deus te abençoe, eu vou com João Marcos e nós vamos para o lado de lá. E o interessante é que lá, a narração de Atos vai dizer que Deus abençoou os dois. E eles começaram a fazer o trabalho missionário e Deus começou a abençoar. E Paulo de um lado com Silas e Barnabé com o seu primo João. Mas o tempo passou. E Paulo restaurou a sua comunhão e o seu carinho e o seu ministério com o João Marcos. Em Colossenses, Paulo vai escrever, capítulo 4, verso 10 e verso 11, quando Paulo está preso. Paulo está preso escrevendo uma carta aos Colossenses. Paulo está dizendo: eu vou mandar até vocês, Colossenses, 2 irmãos preciosos, Jesus o justo e João Marcos. Paulo está dizendo: João Marcos vai em meu nome, ele é o meu mensageiro, o que ele falar à igreja, receba-o, porque ele e o irmão Justus, família Justus aí bem representada, esses 2 irmãos, eles vieram me visitar e me deram ânimo, diz o apóstolo Paulo. Finalzinho do verso 11. Paulo estava desanimado, preso, parece que as coisas não aconteciam. Chega o menino que Paulo tinha rejeitado e encoraja Paulo, e ora por Paulo, e diz: Paulo, lembra daquelas palavras que você me falou? Lembra que o Senhor te visitou? E ele encoraja a vida de Paulo, e Paulo se sente animado, e Paulo escreve a carta aos Colossenses e diz: o meu mensageiro é João Marcos. A Bíblia não relata essa volta deles, mas eles voltaram. Caminhando, passados-se mais de 10 anos, Paulo está preso de novo. A vida de Paulo não era muito fácil. Paulo está preso agora em Roma, e no segundo capítulo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, verso 9. Você pode abrir isso comigo? Esse eu queria ler. Segunda Timóteo, capítulo 4. Diz assim, 2 Timóteo 4, 9. Paulo está no fim da vida, prestes a ser morto. E ele sabe que é o fim. Ele diz assim: Timóteo, está escrevendo a Timóteo: procura vir ter comigo depressa, Timóteo, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo, Timóteo, quem? Marcos, e trazei-o, pois me é útil para o ministério. Paulo, no finalzinho da vida dele, está dizendo: Timóteo, vem depressa ter comigo. Vários deles me abandonaram. Lucas, meu amigo fiel, servo do Senhor, está comigo, mas traz contigo também a João Marcos, porque esse menino, agora já um moço, um jovem, é valioso para o meu ministério. Porque Deus restaura relacionamentos, irmãos. Timóteo traz consigo a Marcos. Parece que Paulo era muito próximo dele agora, dizendo: eu estou caminhando para o fim, eu confio em você, Timóteo, em Lucas e em João Marcos. Esse que escreve o Evangelho para nós, que ainda não o tinha escrito. Paulo diz que ele é valioso, e diz a tradição que Paulo então morre aqui depois dessa carta. E muito provável que João Marcos estava lá com ele e viu o seu líder morrer como um desgraçado.
Aí você diz: agora ele voltou para Jerusalém. Sabe o que ele fez? Se ajuntou a Pedro. Eusébio, um grande historiador da igreja do século III, disse que ele se ajunta a Pedro em Roma também, e após a morte de Pedro, que também aconteceu em Roma, João Marcos estava com Pedro. Quando ele estava com Paulo, Paulo morreu, ele se associou ao ministério de Pedro, seu pai na fé. Agora Pedro é morto. Aí você diz: agora ele voltou para casa. Eusébio vai dizer que ele foi para o Egito. Ele foi ser missionário no Egito, em Alexandria. E a história vai dizer que ele teve um ministério tão abençoado por Deus, plantou igrejas no Egito. Até hoje temos algumas dessas igrejas coptas. Eu visitei algumas delas. Eu visitei mosteiros de pessoas que disseram: nós somos fruto do Evangelho, por causa do evangelista Marcos. E ele pregou com tanta ousadia e com tanto poder, e pessoas vinham a Cristo em Alexandria, no Egito, que os líderes, alguma parte da população enfurecida, pegou a João Marcos e o enforcou na praça e arrastou o seu corpo pela estrada e pelas ruas. E até hoje, lá em Alexandria, você pode encontrar isso. Mas antes da sua morte, o tempo que ele esteve com Pedro em Roma, antes da morte de Pedro, Pedro relatou para ele, narrou todas as coisas, e ele, como um jovem sábio, inteligente e muito espiritual, inspirado pelo Espírito, escreveu isso que nós temos, e vamos nos deleitar nesse próximo. Esse é o Marcos, esse é o autor do Evangelho. Não era apóstolo, não foi discípulo na qual teve visão de andar com Jesus, mas foi um jovem que amou Jesus e o seguiu. E nós temos o legado de Marcos hoje em suas mãos, nas minhas mãos. Quero caminhar para o final. 3 aplicações. Eu disse ao pastor Rafael que eu ia pregar em 45 minutos. Ele disse: eu vou estar orando contra você. Eu falei: que isso, pastor? Ele falou: não, porque se você pregar em 45 minutos, pastor, e se depois eu pregar em 50, a igreja vai olhar com cara feia para mim. Eu falei: pastor, cada um com as suas coisas. Hoje eu prego em 45 minutos, se Deus me ajudar. 3 aplicações que eu queria mostrar a vocês essa breve introdução da carta, ou melhor, do Evangelho de Marcos. A primeira: você acha que Deus usou grandemente a vida de Marcos? Sim. Sim ou não, irmãos? Sim. Deus usou grandemente a vida desse moço. Foi discipulado por Pedro, andou no ministério juntamente com Pedro, foi parceiro e cooperador do apóstolo Paulo, andou com Lucas, plantou igrejas em terras distantes, foi uma bênção, levou pessoas a Cristo, escreveu o Evangelho e deixou esse legado a nós, e foi morto como um mártir do Evangelho. Esse homem é um homem, um jovem que foi usado grandemente por Deus. Pedro influenciou a vida de Marcos? Com certeza. Paulo influenciou a vida de Marcos? Com certeza. Lucas influenciou a vida de Marcos? Com certeza. Mas acredito eu que a maior influência na vida de Marcos foi uma mulher chamada Maria. E eu não preparei esse sermão hoje lembrando que era o dia da mulher. A mãe dele deve ter sido uma influência poderosa na vida desse moço.
A mãe dele era uma mulher que amava Jesus. A mãe dele era uma mulher que abria as portas para que a igreja pudesse estar na casa dela. A mãe dele era uma mulher preocupada com os apóstolos, que cuidava dos missionários. A mãe de João Marcos era uma mulher de oração, uma mulher que queria ver o reino de Deus avançar, e ela não estava preocupada com a sua reputação, ela não estava preocupada com as suas questões, se ela ia ser perseguida. Ela abria a sua casa, ela chamava os crentes, e as reuniões aconteciam na casa dela, e certamente ela impactou a vida desse adolescente, desse jovem chamado João Marcos. Você que está aqui me ouvindo nessa noite, que é pai e que é mãe, você tem uma missão. Você pode ser uma grande influência na vida do teu filho. Você pode causar um grande impacto na vida do seu filho, da sua filha, papai, mamãe. Maria proporcionava a esse seu filho, Marcos, ambientes espirituais. Nós, pais, devemos ser homens e mulheres que preparem, que nós possamos então influenciar os nossos filhos, mas permitamos nossos filhos viver nesses ambientes espirituais. Abra sua casa, por favor. Marque reuniões de oração na sua casa. Leve missionários para comer na sua mesa, para falar da obra de Deus. Leve os pastores para sua casa. Esse não está no script aqui, esse veio agora. Proporcione ao seu filho um ambiente espiritual para que ele possa crescer ouvindo das maravilhas de Deus, ouvindo da obra de Deus, vendo o agir do Espírito, mas sobretudo que seu filho, sua filha veja Jesus na sua vida. Certamente Marcos viu Jesus na vida da sua mãe. Certamente Marcos deve ter sido impactado pelo amor que a sua mãe tinha por Jesus, pelo Evangelho e pela igreja. Oh, meus irmãos, oh papai, oh mamãe, prepare esse ambiente, provoque esse ambiente para que seus filhos também possam ser impactados. Seja você um testemunho. Deixa eu te perguntar, sua vida espiritual tem sido uma influência para os seus filhos? Teus filhos podem olhar para a sua vida, pai e mãe, e dizer: meu pai ama Jesus, minha mãe ama Jesus, meu pai, minha mãe são pessoas que amam o Evangelho. Será, meu irmão, que o seu filho, a sua filha podem olhar para a sua vida e ver você uma pessoa comprometida com Cristo? Ou será que seu filho e a sua filha olha para a sua vida e vê uma pessoa descomprometida, que vai na igreja quando dá na telha, que vai indo e volta, não falta, não está comprometido, não ora, não lê a Bíblia, não oferta na casa do Senhor, não abençoa os missionários? Estamos falando de missões, mas talvez você não está aí. Isso tem sido talvez um péssimo testemunho para a vida dos seus filhos, mas nessa noite o Senhor nos chama a influenciá-los, a pedir perdão e mudar a nossa postura e sermos alguém que prepara o solo, que abre portas para que os nossos filhos olhem para nós como seguidores de Jesus, mas também que nós preparemos ambientes para que os nossos filhos possam receber a palavra. Muitos pais estão preocupados em proporcionar só saúde para o filho. Muitos pais estão muito preocupados em proporcionar uma educação para o filho. Isso é ótimo. Muitos pais, pai e mãe, estão pensando no vestuário do filho, o que ele vai vestir, mas estão esquecendo do mais importante. Seu filho pode se vestir lindinho, lindinha, pode estudar na melhor escola, e ter uma bela educação, e ter um plano de saúde maravilhoso, mas se ele não tem o Evangelho, ele não tem a vida.
E Deus te colocou na vida dele, meu irmão, minha irmã, para ser uma influência poderosa, para você orar por ele, para você falar da palavra de Deus com ele, para você decorar os versículos da Bíblia com ele, para você ler os catecismos com ele, para que você possa ministrar na vida dele, para que ele veja Jesus em você. Paulo, Pedro e todos os outros influenciaram João Marcos, mas ninguém talvez mais do que a sua mãe. Você quer deixar, mãe, um legado para essa terra? Investe no seu filho. Mas há uma segunda aplicação aqui no texto. A história de João Marcos é uma história de sucesso. Você diz o quê, pastor? Como assim? Que sucesso? Primeiro viu o primeiro amigo, o apóstolo Paulo, morrer. Depois foi para Pedro, viu o apóstolo Pedro morrer. Depois ele mesmo vai como missionário, é enforcado, arrastado pela rua e morre lá como um marimbundo. E aí o senhor vai dizer que essa é uma história de sucesso? Sim, essa é uma história de sucesso. O problema, irmãos, é que a nossa cosmovisão está manchada. Irmãos, o problema é que a nossa ideia de sucesso é mundana. A nossa ideia de glória e de vitória está manchada por um mundo pecaminoso. Para nós, sucesso. Pergunta para os seus filhos adolescentes quem estão no topo do sucesso. Eles sabem. Os adolescentes e os jovens olham para alguns jovens youtubers e olha quantos seguidores eles têm. Um monte de seguidores. Diz: ele é um cara de sucesso. Não. Homens olham assim: nossa, esse jovem é um jovem empreendedor, já ganhou o seu 1 milhão. Ainda continua dizendo isso? Eu estava na dúvida, ou já é 5 milhões hoje? Ainda é 1 milhão, né? O alvo. É o jovem, aquele jovem empreendedor, já ganhou o seu primeiro 1 milhão. Esse é um cara bem sucedido, a empresa dele está bombando. Olha, ele é uma pessoa agora que tem grana, que tem dinheiro. Ele é um homem bem sucedido. Não. De qual perspectiva nós estamos olhando? As mulheres olham para aquelas mulheres lindas, maravilhosas, no Instagram, ou no YouTube, ou em qualquer parte da televisão, e diz: olha, essas mulheres executivas, têm dinheiro, bonitas, sempre com cabelo lindo, maquiadas, elas são mulheres de sucesso. Não são. Mulheres de sucesso são mulheres como Maria, que amavam a Jesus e foram uma influência na vida dos seus filhos. Pastores, muitos pastores querem ser pastores descolados. Eles olham para muitos pastores famosos, convite para cá, convite para lá, tem mais de 1 milhão de seguidores no Instagram, faz live toda hora, são pastores famosos, e a gente diz: esse é um pastor de sucesso. Não! Pastor de sucesso, segundo a Bíblia, é um homem piedoso da oração, que expõe a palavra de Deus de maneira fidedigna. Os nossos valores, irmãos, estão mundanos, e nessa noite, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito Santo, eu te conclamo a mudar, a jogar esses parâmetros fora e olhar para a vida de Marcos. Esse é um jovem de sucesso, porque foi servo de Deus. Eu não estou dizendo que a vida de sucesso é ser mártir. Eu não estou dizendo que para ter uma vida de sucesso tem que largar tudo e ir para o campo missionário. Deus pode fazer isso, mas o que eu estou querendo dizer para vocês e transmitir para vocês nessa noite, que os nossos parâmetros agora mundanos não podem dirigir a nossa vida. Quem são aqueles homens e mulheres de sucesso? Aqueles que se entregaram nas mãos de Jesus e foram usados poderosamente sobre a vida de outras pessoas, e alguns deles, o nome nem está escrito aqui. Você precisa considerar o que é sucesso e refazer os seus valores, para que eles não sejam mais valores mundanos e pecaminosos.
Por fim, já passei de 45, estou chegando a 50. A oração do pastor foi poderosa. Que Deus o perdoe. Eu quero dizer para você que Deus ainda continua usando jovens como João Marcos. Eu quero dizer para você que Deus ainda almeja usar jovens como João Marcos. Não para escrever mais nenhum evangelho, mas Deus quer usar moços e moças como esses aqui, que estão despreendidos, que lançam sua vida nas mãos de Jesus, e está dizendo: Senhor, usa a minha vida, seja aqui, seja em terra distante, seja onde for, Senhor. Deus, ainda pela sua graça, continua usando homens e mulheres imperfeitos. Irmãos, João Marcos não era perfeito, ele titubeou, ele teve medo, ele voltou atrás, mas ele era um homem que amava Jesus. Deus não está em busca de jovens e de moças perfeitos, porque não usar. Deus está procurando jovens, moços e moças para servi-lo na sua obra, que o amem despreendidos, e diz: aqui, Senhor, está a minha vida, usa-me conforme o teu querer e a tua vontade. Deus não parou não, irmãos. Deus pode levantar no nosso meio muitos Marcos e muitas Marcas. Vocês entenderam? Eu quero dizer para você que Deus pode usar muitas Marias e Josés. Agora melhorou, né? Que vão ser uma influência poderosa na vida dos seus filhos, e talvez eles não vão, vocês mesmos, impactar os mundos, mas os seus filhos, Deus vai levantá-los, e eles vão abalar as nações com o evangelho de Jesus. Marias, influência. Deus continua usando jovens imperfeitos para a sua glória. Será que o Senhor vai encontrar Marcos aqui entre nós nessa noite? Será que Jesus vai encontrar Marcas entre nós aqui nessa noite? Será que nesse Dia Internacional da Mulher, Jesus vai encontrar Marias que vão se levantar e dizer: ainda dá tempo. Eu serei, em nome de Jesus, pelo poder do Espírito, uma referência espiritual na vida dos meus filhos. Oxalá que o Senhor encontre Marcos, Marias e Josés em nosso meio, seja para ir ou seja para ficar, mas que nenhum de nós deixe de se lançar nos braços do Senhor e dizer: aqui está a minha vida, usa-me, Senhor, para a tua glória e para o teu louvor.